Fala pessoal, beleza? Tá aqui Beleza? eu e o Jocelyn, Bom. tá bom? Como é que tá aí na sua casa? Vocês estão confinados, é isso? Tá todo mundo aí correndo do coronavírus? Tá certo, tem que se proteger mesmo, mas imagino que nesse momento onde está você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, onde está a família toda, como é que tá? Tem briga? Tem discussão? Tá complicado? Imagino que esteja, né? É possível que nesse momento, como vocês estão mais próximos um do outro, ainda mais não podendo sair, não podendo curtir, é possível que tenha alguns conflitos, né? E muitas vezes esses conflitos já aconteceram e de alguma forma você está com o coração magoado com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, e aí você não tem essa relação tão boa e esse confinamento acaba sendo ruim, né? Um lugar que na verdade era para ser bom acaba sendo ruim, justamente porque tem mágoa envolvida, tem aí um ressentimento e é hoje que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então por isso vamos falar do perdão, que é importante justamente para nos ajudar a melhorar essa relação, a conseguir conviver com os nossos familiares, né? Onde tem que ser um lugar de paz. Hoje é um lugar conturbado de muita dificuldade e precisamos desse momento de perdão. Vamos trabalhar o perdão. Exatamente. Mais do que nunca a gente precisa do perdão. Então, o que é o perdão, afinal de contas? Bom, perdão, de certa forma, é você deixar quieto, você dizer para a pessoa, ó, da minha parte tá tudo certo, não tem nada, fique em paz, da minha parte tá tudo tranquilo, não ficou nenhuma mágoa, não ficou nenhum resquício. Então, colocando de uma outra forma, seria como dentro de um relacionamento, você, ao invés de colocar um ponto final naquele relacionamento, você simplesmente colocar uma vírgula, um ponto vírgula e falar, não, vida segue, da minha parte tá tudo ok, tudo certo, vamos continuar. Isso seria o perdão, né? E por que é tão importante a gente aprender a perdoar? Porque perdão não é uma coisa muito fácil, mas por que é tão importante a gente perdoar? E eu quero te dizer que o perdão nada mais é do que libertação. Por isso que é tão importante a gente saber perdoar. Quando você perdoa, você está libertando a outra pessoa de um peso que ela está carregando. Muitas vezes a pessoa que te ofendeu, que fez algo, ela já se arrependeu, ela já bateu o peso na consciência, ela já sentiu que o que ela fez não estava certo, ela quer consertar aquela situação, mas por mais que ela implore pelo perdão, por mais que ela queira consertar a situação, por mais que ela sinta esse peso e ela sinta, nossa, eu tenho que ir atrás, eu tenho que realmente confortar de novo essa pessoa, curar essa situação, a única pessoa que pode conceder o perdão é a pessoa que foi ofendida. Então, quando você perdoa, você está libertando a pessoa que te magoou daquele peso que ela está carregando. Você está libertando ela desse sentimento muito ruim. Ao mesmo tempo, quando você perdoa, você também está se libertando do ódio, do ressentimento, da vontade de vingança por aquela outra pessoa que também, convenhamos, são sentimentos muito ruins dentro da gente, né? Então, quando você perdoa, você está libertando duplamente. Você está libertando a pessoa que te causou mal e você também está se libertando desses sentimentos muito ruins. Exatamente. É como se você estivesse dando início a um processo de cura da sua ferida. Enquanto você não perdoa, a sua ferida está aberta, sangrando, sangrando, e você está sempre mexendo naquilo, colocando o dedo, exatamente, tacando um sal nele, relembrando, mexendo na ferida. A partir do momento que você fala, eu vou perdoar, você inicia o processo de cicatrização. Claro que isso vai levar um tempo, mas ao mesmo você está disposto a curar. Mas como então a gente perdoa? Como a gente perdoa? Não é fácil, né? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo já teria se perdoado, não teria mais nenhum conflito, nenhuma treta na família, entre esposo e esposa, pais e filhos, todo mundo já teria se perdoado. Por que é tão difícil perdoar? Muitas vezes é difícil e muito desgastante você ficar lutando, brigando contra um sentimento. A questão, a chave, na verdade, é você mudar a sua forma de enxergar aquela mesma situação, você mudar o seu ponto de vista. Isso é um grande segredo para você conseguir perdoar uma situação anteriormente imperdoável. Então, você mudar o seu ponto de vista. Como assim? Me explica melhor. Por exemplo, a pessoa fez alguma coisa contigo, te ofendeu, te magoou naquele ponto, mas ao invés de você olhar para aquele ponto, olhe para os outros pontos que a pessoa já te fez bem, as qualidades, as virtudes daquela pessoa. Comece a olhar para as outras situações da vida daquela pessoa. Você tira o foco, tira a importância daquele ponto que ela te magoou, te errou, começa a dar mais importância para esses outros pontos. Isso pode te ajudar a perdoar. Exato, é como você pegasse
tudo que essa pessoa já fez para você na vida, tirasse só a parte ruim, só aquele momento que te magoou, e você vê o que sobra. Será que sobra muito mais coisa boa ou coisa ruim? Será que não vale a pena realmente largar a mão, mudar o ponto de vista do que você está vendo, aquela situação, e você focar no de tudo que a pessoa já fez de bom para você? Essa é uma forma de mudar o seu ponto de vista. Então, quando você olha aquela mesma situação, aquela mesma pessoa anteriormente imperdoável de uma outra forma, isso desperta em nós sentimentos de, puxa, essa pessoa também merece perdão. Eu quero trazer alguns trechos aqui para a gente ilustrar. São trechos que o Reverendo Samuel Moon explica na Vontade de Deus para o Mundo. São trechos do Reverendo Samuel Moon, do livro A Vontade de Deus para o Mundo. Ele dá o exemplo de José do Egito, que perdoou seus 11 irmãos quando eles o visitaram no Egito, porque a despeito de tudo que eles fizeram a ele, jogando ele no poço, vendendo ele para a caravana de mercadores, ele se lembrou que na ausência dele, enquanto ele estava no Egito, quem cuidou dos pais dele foi esses irmãos, né? Então ele conseguiu olhar dessa forma diferente, e isso facilitou o processo de perdão dele. Mesmo ele tendo razão em não perdoar, mesmo a culpa dele não poder cuidar dos pais dele, que seja dos irmãos dele, mesmo assim ele conseguiu mudar o ponto de vista dele e conseguir perdoar os irmãos, né? Isso é realmente importante. Em outro trecho da Vontade de Deus e o Mundo, o Reverendo Samuel Moon também cita o exemplo de Jesus crucificado, quando Jesus, no seu último suspiro, lá na cruz, diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Ou seja, Jesus ele olhou para aquela situação e entendeu que aquelas pessoas que estavam fazendo toda aquela maldade, causando aquela dor nele, não sabiam na verdade o que estavam fazendo. E essa forma de enxergar a situação fez com que ele pudesse estar pedindo perdão para essas pessoas. Elas não sabem o que estão fazendo. Na verdade, não são elas que estão fazendo isso. Elas não sabem o que estão fazendo. Então a chave é a gente conseguir olhar para aquela situação de uma outra forma. Pense da seguinte forma: será que eu nunca magoei ninguém? Será que eu nunca causei dor a ninguém? Ou será que se eu estivesse passando pelas exatas mesmas situações daquela pessoa, será que eu posso garantir 100% que eu não cometeria o erro que essa pessoa está cometendo? Será que eu posso garantir que no futuro eu nunca vou errar, nunca vou dar nenhum deslize, cometer uma mancada com alguém? Será que eu realmente posso dizer isso? Então, quando a gente começa a olhar dessas diferentes perspectivas, isso facilita o nosso processo de perdão. E em última instância, todos nós somos como aquele servo na parábola do servo mau, que o Fernando vai contar aqui. Justamente. Em Mateus 18, 21, tá? Pedro chega até Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu inimigo? 7 vezes? Aí Jesus fala: não vou dizer que é 7 vezes, na verdade é 70 vezes 7. É a mesma situação de um rei que certa vez ele quer cobrar dos seus servos as suas dívidas. E ele chama um servo que deve para ele cerca de 10 mil reais e fala para esse servo, você me deve 10 mil reais, você precisa me pagar agora. E o servo, como não tinha uma forma de pagar, ele se ajoelhou e falou: Senhor, por favor, tenha compaixão de mim, seja bom comigo, eu te pagarei tudo. Então o rei pensou: bom, já que você está falando assim, eu vou te perdoar, eu perdoo a sua dívida, pode ir, seja feliz e segue sua vida. Então esse servo, saindo da frente do rei, ele encontrou um outro servo dele mesmo, né, um servo do servo, e falou: ei, você me deve 100 reais, me pague. Então esse servo também, não tendo como pagar, se ajoelhou e falou para ele: por favor, me perdoe, seja bom comigo e eu vou te pagar. E aí ele falou: não quero saber, você tem que me pagar agora. Então esse servo entregou o seu servo também às autoridades para prender ele até que ele conseguisse pagar. Só que as pessoas ao redor viram isso e voltaram correndo e contaram para o rei o que aconteceu. Então o rei, muito bravo, irritado, pediu para chamar esse servo de volta e falou assim: ei, por que você é mal desse jeito? Eu não te perdoei? Eu não perdoei sua dívida, que era muito maior do que a dívida do seu servo? Então é o seguinte, agora você vai ficar preso e será torturado até que você me pague tudo o que você deve. Então essa parábola que Jesus contou na Bíblia deixa muito claro que cada um de nós já recebemos o perdão, né, de Deus, porque eu já pequei, você já deve ter pecado, o Josan já pecou também. Então cada um desses pecados com certeza magoou o coração de Deus, e Deus mesmo assim nos perdoou, vem nos perdoando todos os dias. E já que a gente
tem esse perdão, já que a gente ganhou esse perdão de Deus, nada mais justo do que a gente também passar ele adiante e também perdoar. Lembrando que na oração de Jesus ensina do Pai Nosso, lá Jesus ele ensina que para Deus, Pai, por favor, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm também ofendido. Então você percebe que quando eu faço essa oração, na verdade eu estou falando para Deus perdoar, me perdoar, assim como eu já estou perdoando outra pessoa. Basicamente a gente está numa sinuca de bico aí, tá? Ou seja, se eu não perdoo, não tem como eu pedir perdão para Deus. Isso é muito claro, Jesus já ensinou isso há muito tempo, há 2000 e tantos anos atrás, tá? É importante a gente entender que uma vez que eu ganhei esse perdão, uma vez que eu peguei o bom vírus do perdonavírus, eu posso e devo, na verdade, passar ele adiante. Disseminar o perdão no meu dia a dia, com as pessoas que eu amo, com os meus familiares. Exatamente. No caso do perdão, diferente do vírus, é algo que a gente tem que realmente passar adiante, disseminar ao máximo. Nós já recebemos e por isso nós temos que também passar isso, multiplicar para todas as pessoas. Então que você possa aproveitar esse momento de confinamento, perdoar seus pais, seus irmãos, seu cônjuge, por uma coisa até mesmo pequena, mas perdoe completamente, zere todas as dívidas com todas as pessoas, aproveita, reinicie todos os seus relacionamentos, renove seus relacionamentos, que você realmente possa tomar essa decisão e que Deus possa te dar essa força para você perdoar e amar as pessoas. Liberte-se. Fique com Deus e até a próxima.